e graças a Deus. Toda honra, toda glória para o Senhor Jesus Cristo. Eu queria meditar com você algumas palavras, alguns versículos que o Espírito Santo conduziu para que possamos aprender nesse dia de hoje. E para que a gente possa entender que o Senhor, Ele quer fazer morada em nós. Ele quer que o Santo Espírito dele habite conosco. Não que apenas a gente sinta a presença dele, mas que ele possa habitar todos os dias conosco, todos os dias estar conosco. Então abra sua Bíblia, separa aí. Primeira carta aos Coríntios 3,16, aí vai dizer o seguinte, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também, 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí ele continua, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Só para você entender, voltando na Bíblia, você vai ver que assim que Deus ele liberta o povo de Israel, ele determina, ele instrui a Moisés, o seu servo, para que construísse um tabernáculo, para que construísse uma tenda, demonstrando que Deus sempre teve o desejo de habitar no meio do seu povo, de estar junto com o seu povo, de estar com ele. Então, como primeira ponto a acrescentar nessa mensagem seria isso: Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Ele tira o povo do Egito e o povo fica no deserto, e no deserto o Moisés ele recebe as instruções divinas de como ele iria fazer para construir esse tabernáculo, para que o Senhor habitasse ali junto com o povo durante toda a travessia do deserto. E nisso o Senhor ele se manifestava através do fogo e da nuvem. Então, ou seja, ele estava ali no meio do povo, só que a construção da tenda, eu creio que era apenas para que fosse algo visual, para que o povo não pudesse se distanciar da fé. Então, naquele período, naquele tempo, Deus ele se manifestava de forma muito visual, exatamente pela fragilidade da fé do povo. Isso é demonstrado tantas vezes que o povo, ele teve o desejo de diante de qualquer dificuldade, seja pequena ou grande, já desejar retornar para o Egito, já desejar retornar para ser escravo. Só que Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para que o Espírito dele habitasse em nós. Então, lê aí, para você entender, lá em Êxodo, aí volta lá na sua Bíblia, Êxodo 25:8. Eu estou fazendo muito de forma manual aqui hoje, estou com a Bíblia, né? Então eu estou acompanhando igual vocês, estou voltando. É bom que você aprenda a manusear a sua Bíblia também. Êxodo 25:8, olha só que interessante. Para explicar aquilo, colocar na Bíblia aquilo que eu acabei de falar. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Entendendo esse primeiro ponto, esse primeiro aspecto dessa mensagem, exatamente isso, o desejo de Deus de estar no meio do povo. Aí, a presença de Deus estando ali, você vai observar que quando é terminado aquela construção, então o templo ele é cheio da glória de Deus. O templo ele recebe a presença de Deus. Só que o povo ele
ele desobedecia, e toda vez que o povo desobedecia a Deus, ali como exemplo, você vai ver o seguinte, que é construído o tabernáculo, logo depois Deus ele institui a Arca da Aliança, depois ele ordena através da instrução, da direção de Deus para que Davi construísse um templo, e sempre que era terminado, a glória de Deus enchia aquele local. Só que quando o povo se corrompia, quando o povo se afastava, então você vai observar que o templo ele foi destruído várias vezes. Israel foi invadida, o povo de Israel foi destruído, foi saqueado devido à falta da presença de Deus. Isso é um símbolo de quê? De que quando você está na presença de Deus, você tem a cobertura espiritual dele para te guardar do mal, para te guardar de todo o mal que tenta atingir sua vida. Mas para isso você tem que andar em obediência e andar de acordo com a palavra dele. Porque você andando de acordo com a palavra dele, então você é morada do Espírito Santo de Deus, como já iniciamos falando lá em 1 Coríntios. Aí continuando, lá agora a gente vai lá para Ageu 2:9, para você entender isso, a profecia que é falada em Ageu, ali tem uma profecia, você vai lá nos profetas menores, se quiser vai voltando, né? O Velho Testamento, vai no Novo Testamento e volta um pouquinho, Ageu 2:9, olha só a promessa, aí ele fala assim, ó, a glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o povo, e às vezes acontece hoje, muitas pessoas às vezes associam a presença de Deus com algo físico, com ela estar bem financeiramente, com ela estar bem fisicamente, de saúde. Então, às vezes a pessoa acha que ela estar bem, ou um templo, ser um templo bonito, ser uma igreja grande, bem estruturada, simboliza que tem a presença de Deus ali. Mas a presença de Deus, ela não habita em templos feitos por homens. Ela se manifesta em um lugar, como diz a palavra de Deus, como diz a promessa do Senhor Jesus. Quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estaria com eles. Então é o seguinte, a presença de Deus, ela se manifesta quando tem pessoas reunidas em nome dele. Em nome dele, então o Senhor Jesus, ele se manifesta através do Espírito Santo naquele local. Por isso que quando você vê, você está num ambiente de fé, onde tem pessoas adorando em espírito, em verdade, você vê que aquele ambiente, ele transmite paz. E é aqui que eu quero falar com vocês sobre essa profecia. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Quando ele falou isso, o profeta, e Deus deu essa instrução, o povo achava que era o templo físico, que a glória seria, o templo físico seria algo grandioso, seria algo maravilhoso. Só que não foi essa a intenção dessa profecia. A intenção dessa profecia foi mostrar que a glória de Deus ia ser manifestada através do sacrifício do Senhor Jesus. E através do sacrifício do Senhor Jesus, você tem a oportunidade de receber, de ser templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, você tem a oportunidade de receber a glória de Deus na tua vida. A gente fez ainda há pouco uma oração buscando Ele, buscando essa presença. E a gente sempre fala, instrui você, quando você estiver em qualquer situação, você fala para Ele, meu Deus, eu preciso da tua presença na minha vida. Quando você busca a presença de Deus para a tua vida, para que você possa manifestar a verdade, a vida de Deus, então acontece isso que a gente vai ler aqui agora. Agora avançando, vai lá em Mateus 5:16. Eu vou avançar aqui também. Mateus, primeiro livro, Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, fácil de achar. Aí você coloca lá no 5:16, olha só o que diz, olha só para você entender o que é
ter essa glória na tua vida. Aí é o próprio Senhor Jesus falando. Aqui é uma instrução, uma palavra, um ensinamento do Senhor Jesus para a nossa vida. Ele fala assim, ó, Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem recebe o Espírito Santo de Deus, ele transmite essa glória. Você entendeu? Ou seja, quem recebe o Espírito Santo de Deus, ele carrega a paz. As pessoas, elas percebem que aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, que vive uma vida com Deus, que vive na palavra de Deus, ela carrega a paz junto com ela. Então, quando ela chega em um ambiente, aquele ambiente, ele recebe a paz que está com ela. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vive uma religião. A aparência dele, as roupas que ele usa, não significam com o que está dentro dele. E não importa se ele está com uma roupa social, com uma roupa bermuda, não importa, porque a paz que ele habita com ele é maior do que a aparência da religião. Há pessoas que acham que ser na fé, ser cheio do Espírito Santo, é mudar a aparência física, a aparência estética, apenas. Mas ser cheio do Espírito Santo, ele tem que levar paz. Ele tem que ter a verdadeira transformação da vida dele. Ele tem que ter a mudança completa de atitude, ou para que ele possa andar e servir como um servo de Deus, para que ele possa viver o amor de Deus na vida dele. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, quando a glória de Deus está manifesta nela, então ela vive essa paz, ela vive essa transformação e ela vive em entrega. Porque quem tem a paz, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele mata as suas vontades, ele mata os seus desejos, ele mata aquilo que não presta e ele passa a viver de acordo com a palavra de Deus. Ele se entrega, ele entrega as suas vontades, ele entrega tudo que ele tem. A Bíblia diz que havia um jovem que chega para Jesus e fala: eu sigo todos os mandamentos. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, eu vivo uma vida religiosa. E Jesus vira para ele: legal, colocando nas palavras de hoje, falta só uma coisa, vai e vende tudo que você tem e segue, entrega aos pobres e segue-me. E ele virou as costas e foi embora. A Bíblia diz porque ele era dono de muitas riquezas, e ele, qual era o símbolo, qual o significado? Ele não queria abrir mão. E às vezes, entenda isso, não é muito que você tem. Às vezes a gente não quer abrir mão de pouco. E Deus quer habitar conosco. Deus quer habitar na tua vida. Aquelas construções que foram feitas, eu creio que pela fragilidade de entendimento espiritual do povo naquela época, foram feitas com um objetivo. Só que elas não substituem o sacrifício, a entrega maior do Senhor Jesus na cruz. Deus, ele deseja habitar dentro de nós. Só que assim como Jesus deu o exemplo que ele renunciou da tua vida, ele renunciou da vida dele sem ter pecado, sem ter erro, para que hoje nós tivéssemos uma salvação, assim também deve haver renúncia da tua parte, para que você receba o Espírito Santo de Deus. Então eu gostaria que você pedisse isso para Ele, que você falasse para Ele, fosse sincero: Deus, eu não tenho renunciado, eu não tenho percebido que Deus habita comigo. Às vezes eu vou até a igreja, eu sinto paz naquele ambiente, só que eu não quero mais sentir somente paz naquele momento, naqueles poucos minutos do culto. Eu quero que essa paz, ela vá comigo. Eu quero que essa paz, ela esteja comigo em todo o tempo. Então, você vai buscar agora. Você vai pedir para Ele: habita comigo, Senhor. Feche os seus olhos. Você que
está ouvindo essa mensagem, está assistindo em casa, aproveite essa oportunidade